Se você pesquisar a expressão mapa mental no Google Imagens agora, você vai encontrar um monte de diagramas, dos quais 95% não são mapas mentais. Isso é uma coisa que me deixa profundamente angustiada. Primeiro porque no Brasil pouquíssima gente conhece mapa mental. Aí a pessoa escuta falar em mapa mental e faz o quê? O que todo mundo faz, vai pesquisar no Google. Aí ela vê esse monte de exemplos errados, tenta fazer, porque alguns deles são bem bonitos, bem interessantes. Só que aí, do ponto de vista da aprendizagem, a coisa não funciona, não flui direito. E aí, qual é a conclusão que ela chega? Que mapa mental não funciona. Mas, na verdade, o mapa mental é uma das ferramentas mais poderosas, se não a mais poderosa ferramenta de aprendizagem que você pode ter. E olha que eu conheço muitos métodos de estudo, de aprendizagem, de memorização, de leitura, e eu não encontro nada que chegue perto do poder de um mapa mental bem feito. Mas essa é a questão, tem que ser feito direito, porque senão ele realmente não vai funcionar. Diante dessa situação, eu resolvi fazer um mini curso de mapas mentais, ressaltando as características mais importantes, explicando por que elas têm que ser assim e dando dicas práticas. Esse é o primeiro vídeo desse mini curso e nele eu vou explicar para você como que se faz um mapa mental do jeito que tem que ser feito e vou fazer aquela pesquisa que eu falei no início para você ver que realmente aparecem coisas que não são mapas mentais. Mas para você entender que elas não são mapas mentais de verdade, você tem que entender o que é um mapa mental de verdade, que é o que a gente vai ver aqui. Então, se você gostou dessa ideia, dá aquele joinha que ajuda a gente a levar mais aprendizagem para esse Brasilzão todo aí. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita e se inscreve no canal, porque vai ter mais vídeos sobre mapas mentais. E aqui tem muitos vídeos sobre várias técnicas de aprendizagem para que você possa tornar sua aprendizagem mais produtiva e mais prazerosa, que é o objetivo da gente aqui. Vamos lá entender o que é um mapa mental de verdade? Então, afinal de contas, o que é o tal do verdadeiro mapa mental? Você fala assim, mas você é dona da verdade? Não, eu estou seguindo um autor específico. E esse autor é esse senhor aqui, chamado Tony Buzan, que faleceu em 2019. Mas quando ele estava ali pelo final da década de 60, início da década de 70, ele era professor universitário de psicologia cognitiva, tá? E ele conta num vídeo, numa aula que ele estava dando, que foi gravada e fez um DVD e tal, ele conta que ele estava dando aula sobre o funcionamento da memória e, de repente, ele olhou para aquele quadro escrito com giz branco, como todo mundo faz, né? Afinal de contas, o professor iniciante começa fazendo o que ele viu a vida toda e como ele viu os colegas fazendo, né? Então, ele dava aquela aula tradicional e tal. Quando ele olhou para aquele quadro todo de giz branco, cheio de texto, tudo tradicional, ele falou assim, nossa, mas eu estou fazendo tudo ao contrário do que eu estou ensinando para ele sobre memória. Né? Então, essa foi uma das coisas que levou ele a desenvolver essa ferramenta, que foi uma ferramenta desenvolvida durante décadas, tá? Ele começou de um jeito, e aí ele foi aprimorando, testando com as pessoas, adultos, crianças e tal, e aí ele chegou nesta ferramenta. E ele estabeleceu alguns fundamentos, de acordo com o que ele pesquisou, com o que ele via acontecendo com as pessoas, com algumas pesquisas da própria ciência cognitiva. Então, uma das coisas que ele tratou bastante foi em cima justamente dos fundamentos da memória. Então, o que você sabe sobre a memória? Bom, a gente sabe bastante coisas, não tudo, mas a gente sabe bastante coisas. A gente sabe que a nossa memória visual é a nossa memória mais poderosa. A gente sabe que a nossa memória, ela é concreta. Ela tem que se agarrar a coisas que sejam concretas, ou que ela tenha tornado concreta de alguma maneira. Ela é baseada também em conexões. Você não consegue aprender nada, absolutamente nada, se você, quando recebe essa informação, você não consegue conectar com alguma coisa que você já conheça. Às vezes ela acontece naturalmente, na maioria dos casos, porque as pessoas não conhecem métodos de memorização, mas quando ela conhece métodos de memorização, ela pode forçar o cérebro a criar essa conexão e com isso ela memoriza mais coisas. A gente precisa também de contraste. Uma das coisas que faz a conexão é o contraste. Você precisa distinguir a informação importante do ruído que tem em volta.
Então, isso é muito importante para a nossa memória. A segunda memória mais poderosa que nós temos é a memória espacial. A primeira é a visual, 60% do nosso córtex, mais ou menos, cuida da visão. Então, nós temos uma memória visual muito importante. Mas a segunda, mais importante, é a memória espacial. Isso aqui tem bases na teoria da evolução. E por último, mas não menos importante, tem o efeito recall. O efeito recall é o seguinte: quando você tem uma pista, por exemplo, para uma informação, você tem a pergunta e você quer encontrar a resposta. Quando a pessoa se esforça para encontrar a resposta, mesmo que ela não encontre, ou mesmo que ela ache uma resposta errada, esse esforço faz com que ela, quando ela olhar a resposta certa, ela memorize mais. Então, da próxima vez, a probabilidade dela acertar é maior. E um dos principais erros que se comete nos mapas mentais acaba eliminando o efeito recall. Uma coisa que o Buzan fala bastante nos livros dele é que o mapa mental permite o pensamento radial. Se você, por acaso, nunca viu um mapa mental, não se preocupe não. Eu vou até mostrar aqui já. O mapa mental é esse diagrama aqui. Então, você tem a ideia central, os ramos principais e os sub-ramos, tá? Só para você ter uma ideia do que é um mapa mental. Então, por isso que ele fala que é um pensamento radial. Ele usa, na verdade, radiante, se eu for fazer uma tradução mais ao pé da letra. Mas eu acho que radiante é uma palavra que acaba gerando um certo preconceito, então a gente evita essas coisas. E o Buzan não tinha muito pudor de fazer isso. Ele usava umas palavras assim, meio espetaculosas. E uma das coisas importantes é que ele estimula o pensamento não linear. O nosso pensamento não é linear. Naturalmente, ele não é linear. Aí o texto coloca esse pensamento em ordem linear. Mas para você conseguir entender um assunto que está naquele texto, você precisa abrir a caixinha, ver as estruturas, criar um modelo mental. Aí depois que você entende, você consegue, por exemplo, escrever um texto seu, com as suas palavras, sobre aquele assunto. Mas para isso você tem que criar esse modelo mental, entender aquele assunto para poder ser capaz de produzir esse texto linear e tal. Mas o nosso modo natural de raciocinar não é linear. Então tem esses fundamentos aqui que são importantes. Outra coisa que eu acho super importante é que desde o princípio o objetivo do Buzan era melhorar a capacidade dele e dos alunos dele de aprender. Por que eu acho isso tão importante? Porque hoje em dia muitas empresas usam mapas mentais, por exemplo, para organizar uma reunião, fazer algum trabalho colaborativo, ilustrar alguma coisa. E aí elas acabam fazendo coisas muito diferentes do que o Buzan sempre pregou. Porque o foco do Buzan era aprendizagem, aí depois ele se envolveu muito com a questão da criatividade, porque o mapa mental tem uma relação muito forte com a criatividade, o que é muito bom, porque nós estamos entrando numa era em que os trabalhos criativos serão cada vez mais valorizados e os trabalhos mecânicos cada vez menos valorizados. Então é uma coisa excelente para você aprender agora a usar o mapa mental também para ser mais criativo. É uma ferramenta de raciocínio sensacional e, claro, como foi baseado nos fundamentos do funcionamento da memória, é uma ferramenta de memorização também incrível. Mas, como eu disse, tem que obedecer a uma certa estrutura. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a estrutura. Isso aqui é um exemplo de mapa mental bem típico. Lembrando que eu fiz esse aqui em software para ficar bonitinho e tal, mas na maioria dos casos, quando eu estou estudando mesmo, eu faço mapas mentais à mão. Quem quiser ver isso, de vez em quando nos meus stories eu mostro os mapas que eu estou fazendo em cima de coisas que eu estou lendo. E aí você vai ver que eu faço à mão, eu rabisco. Eu não tenho uma preocupação muito grande com a estética do mapa. Eu tenho uma preocupação com a estrutura do mapa. Vamos ver que estrutura é essa. Diminuir um pouco o zoom aqui, para você ter uma ideia aqui. Então, o primeiro elemento que a gente faz é esse elemento central. O elemento central é o cara que tem a ideia central, a principal ideia que você vai desenvolver nesse mapa. Qual é o tema desse mapa? Aí você tem os ramos. Os ramos que saem diretamente do elemento central, são esses aqui, ó, eles são chamados de ramos principais. É como se eles fossem os subtópicos de um capítulo, ou se você quer fazer um mapa mental do livro inteiro, cada ramo poderia ser um capítulo do livro. Mas além dos ramos principais, você tem os outros ramos de detalhamento. Geralmente eles são desenhados mais finos, porque eles hierarquicamente têm uma importância menor, mas nada impede
de repente você descobrir aqui no terceiro nível já do mapa, porque aqui nível 1 é o ramo principal, nível 2 é o que sai do ramo principal, nível 3, aí isso aqui vai infinitamente, tá? De repente eu descubro que isso aqui é um assunto super importante que eu quero explorar mais. O que eu faço? Eu posso engrossar, eu posso botar um desenho bem chamativo, letras maiores, alguma coisa. Mas, via de regra, eu tento colocar os principais temas aqui em volta da ideia central. Nem sempre, quando eu estou construindo um mapa aos poucos, à medida que eu vou aprendendo, eu consigo isso. Enfim, você tem os ramos principais e os de detalhamento. Essa é uma parte da estrutura. Outra coisa importantíssima é aqui o pessoal chora, chia e erra, e é uma coisa horrível, é que você tem que ter uma palavra-chave por ramo. E não vale você pegar uma frase com 5, 6, 10 palavras e criar 10 ramos. Não, tem que escolher as palavras que você precisa. Em geral, num texto técnico, dá uns 30% no máximo das palavras. Mesmo que seja um texto que você não conheça tão bem. Claro que para isso você tem que ter prática, né? Então você tem aí uma ideia de quanto você vai economizar em termos daquilo que você tem que memorizar depois. Por quê? Porque as palavras-chave vão puxar o resto do conteúdo para sua memória. É por isso que elas se chamam palavras-chave. Outra coisa importantíssima no mapa é que tem que ser colorido. Ah, então eu tenho que fazer tudo colorido na aula? Não dá tempo. Não, mas você pode fazer ele em preto e branco, quando você está assistindo uma aula, e depois colorir e fazendo a revisão enquanto colore. Não é um tempo perdido. E muita gente resiste, é coisa de criança, coisa daquelas menininhas que ficam fazendo lettering no Instagram e não sei o quê. Não, você não precisa fazer bonito, você só precisa fazer colorido, porque a cor, ela chama a atenção da nossa memória visual, ela é usada para criar contrastes, e também tem vários estudos mostrando que você aprende melhor, você se sente melhor, inclusive, estudando, quando o material é colorido. Inclusive, no blog tem um artigo em que eu falo de um desses estudos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder visitar esse artigo e dar uma olhada para ver como é muito diferente. E só o fato de você colocar cores e alguns desenhos, que é o próximo item, as coisas ficam bastante diferentes do ponto de vista da aprendizagem geral das pessoas. E os desenhos, novamente, não é para ficar lindo. Ah, eu não tenho jeito de desenhar, então eu não posso fazer um mapa mental. Pode sim, deve. Eu também não desenho, eu faço desenhos assim, bem tosquinhos, bem rápidos e simples. Eles só precisam ser capazes de representar de uma maneira concreta aquilo que eu estou escrevendo no meu mapa. Porque muitas vezes a gente está estudando uma coisa muito abstrata, é difícil de memorizar justamente porque é abstrato, e quando eu sou obrigada a pensar em alguma coisa concreta para representar aquela coisa abstrata, nessa coisa de ser obrigado a pensar na representação concreta, eu tenho que entender melhor. E no final, você ainda tem uma memória melhor daquilo que você acabou de estudar. Normalmente, quando a gente fecha o livro ou sai da aula, a gente lembra de muito pouco se a gente não fez alguma coisa. Bom, essa é a estrutura do mapa mental. Agora, tem algumas regras essenciais que a gente tem que seguir e que é aí que o pessoal começa a fazer os mapas todos errados. E aquilo me dá uma agonia tão grande, porque aquilo atrapalha mais do que ajuda. Vamos ver que regras são essas. Primeiro tem a questão da montagem, né? O básico do básico é papel. Papel, o maior que você conseguir trabalhar. Você coloca ele em formato paisagem, que é a forma de você aproveitar melhor o espaço. E tem que ser pelo menos no tamanho A4 ou mais, para você espalhar os seus ramos, para ter espaço para desenhar, aquela coisa toda. E os ramos, né? Quais são as regras de montagem dos ramos? Eles têm que estar sempre abertos. Assim, como estão aqui. Eu vou mostrar aqui como que está aqui. Eu ainda não abri esses aqui, mas você vê que nenhum ramo se fecha no outro. Você tem, no máximo, uma setinha diferenciada ligando um ao outro, mostrando que existe uma ligação, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas esses ramos eles têm que estar sempre abertos. Isso é uma das grandes forças do mapa mental, porque isso me dá a possibilidade de sempre acrescentar uma informação a mais. Então, por exemplo, você assistiu uma aula, fez um mapa mental, aí quando você vai ler o livro, você percebe que o professor esqueceu ou não quis comentar um determinado ponto que você achou importante acrescentar ali para não esquecer. Se você tiver feito um resumo linear, uma anotação tradicional, você vai ter muita dificuldade de adicionar esses pontos. Se você fez um mapa mental, vai ser muito fácil adicionar esses pontos.
Então, eles têm que ser bem abertos e, de preferência, desenhados organicamente. É por isso que eu uso esse modelo de mapa aqui, que é bem... as curvas são bem suaves. Isso é um desenho orgânico. Na natureza, você não tem linhas retas, reto. Você tem sempre alguma coisa assim meio encurvado, as coisas são mais delicadas. Então, normalmente, o cérebro responde melhor a isso aqui. Se você vê um mapa mental todo estruturadinho, eu vou mostrar quando a gente fizer a nossa pesquisa lá no Google Imagens, todo retinho, ele não tem o mesmo impacto sobre o seu cérebro e é mais difícil de memorizar. Então, essa aqui é a parte fácil, né? Usar o papel assim, papel branco, sem linha, no mínimo A4, em paisagem, ramos sempre abertos, partindo do centro, blá, 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 blá. Outra coisa sobre os ramos é que os principais geralmente definem as cores. Então, você vê aqui no meu mapa que eu vou usando cores que se diferenciem bastante, né? Aqui eu fiz uma coisa que normalmente eu não faço, que foi botar duas cores frias em sequência. Mas, normalmente eu tento colocar assim uma cor quente entre duas frias. Então, quente, fria, quente, fria, quente, fria. Então, a ideia é que os ramos que estejam próximos uns dos outros, eles tenham cores diferentes, porque eu sei, mesmo que isso aqui estiver muito emboladinho, que esse ramo é daqui, da estrutura, e não da introdução que eu fiz ao Tony Buzan. E os ramos principais, eles, além de definir as cores, eles têm que ter desenhos, porque eles são os principais temas. Então, você tem que, no mínimo, ser capaz de representar bem concretamente na sua cabeça os principais temas. Alguns ramos não têm desenho, ó, esse não tem desenho, esse não tem desenho, esses dois não têm desenho. Mas esse aqui, bem no fundinho, tem um desenho, esse aqui tem um desenho, tá? Então, a ideia é que você espalhe os desenhos pelos ramos principais e em alguns ramos estrategicamente. Outra coisa que me deixa louca, principalmente com quem gosta de usar software para fazer mapa mental, mesmo que seja só para aprender, é que mapa mental não é feito com caixinha. Mas você acabou de botar uma caixinha aí. Pois é, eu só coloco essa caixinha se é alguma coisa muito, muito importante que está lá para o meio do mapa. Mas se o seu mapa tem softwares que induzem você a fazer o mapa todo em caixinhas. E isso gera uma poluição visual horrorosa que dificulta a memorização. Então não é para ficar abusando de caixinha. Caixinha, na melhor das hipóteses, você pode colocar nos ramos principais, mas eu não gosto disso também não. Eu gosto de usar a caixinha sim, quando eu encontro um assunto importante para o qual eu quero chamar a atenção e que está num nível depois do nível dos ramos principais, certo? E outra coisa que também eu vejo muita gente errar é que os ramos têm que estar sempre conectados. Uma das coisas é isso aqui, ó. Acabei um ramo, na ponta dele eu começo os outros. Não é do meio, tá? Não vai dar certo. É sempre na ponta desse ramo. E esse ramo, eu não coloquei aqui, mas o Tony Buzan sempre fala muito, tem que ser do tamanho da palavra, né? Que aí você sabe ali que está tudo juntinho. Se você começa a criar ramos grandes demais e tal, as coisas começam a ficar separadas no seu cérebro, porque você vai ver aquela imagem, vai ver o que está junto e isso tudo vai fazer uma representação visual daquele pedaço de conteúdo para você. Então é super importante, do ponto de vista de como a gente psicologicamente entende as imagens, que os ramos estejam sempre conectados entre si. E aí, as tais das palavras-chave. Você vê que eu estou só dizendo aqui quais são as regras, tá? Eu não estou dizendo o porquê, eu estou dizendo alguns porquês aqui. Mas as palavras-chave eu faço questão de dizer por que é tão importante você se esforçar. Primeiro porque as pessoas têm muita dificuldade. As pessoas têm medo, né? Elas foram ensinadas na escola, a maioria de nós foi ensinado na escola, que tem que anotar tudo, porque a gente nunca sabe muito bem se o professor vai cobrar exatamente. Tem professores, eu não sei se ainda hoje, né? Mas na minha época tinha professores que queriam que a gente respondesse exatamente como estava no caderno. Então a gente ficou condicionado a não deixar nenhuma palavra de fora nas nossas anotações. Mas, na verdade, quando você pega uma palavra-chave, ela já puxa da memória de longo prazo outras coisas que já estão conectadas com ela. Então, quando você lembra uma palavra-chave, ela meio que representa muitas outras que vêm para a sua memória de trabalho, que é a memória da consciência nesse momento, e aí você consegue reproduzir o conceito, mesmo que não seja nas palavras exatas que você leu no livro. Isso é o que menos importa. Uma das coisas legais é que elas diminuem muito o ruído.
Quando você está lendo um texto, às vezes tem muitos exemplos, tem as preposições, aquelas coisas todas, conjunções e tal, mas além disso tudo tem muito conteúdo ali que é exemplo, para você entender mais concretamente o conceito. Depois que você entendeu, você não precisa mais do exemplo. Você pode até botar uma palavra para aquele exemplo, você vai lembrar da história toda, principalmente se for aquele exemplo da história, de como alguém fez alguma coisa. Então, a gente tem muita facilidade para lembrar a história. Então, você precisa de muito pouca coisa para lembrar de um exemplo. E com isso, quando você diminui o número de palavras que você tem que estudar, as palavras mais importantes e reduz isso, elimina 70%, você diminui muito o ruído. Fica mais fácil entender o que realmente importa. E outra coisa importantíssima é que as palavras-chave induzem o efeito recall. Lembrando que o efeito recall é aquele efeito que acontece quando você tenta lembrar a partir de uma pista. A palavra-chave é a pista para você lembrar de um conteúdo um pouco maior. Então, quando você olha para um mapa mental, como que você lê um mapa mental? Você não lê as palavras-chave isoladamente. Você explica o mapa mental, como eu estou fazendo aqui agora. E quando você explica o mapa mental, o que está acontecendo? Essas 4 palavrinhas aqui estão trazendo outras para a minha cabeça e eu consigo falar com você várias coisas sobre palavras-chave. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que você tenha medo de esquecer a informação, é importante que você desenvolva a capacidade de selecionar as palavras-chave para construir o mapa mental mais sucinto que você conseguir. Mas precisa praticar, tá? O Tony Buzan fala que você tem que fazer 100 mapas mentais para dizer que você é bom mesmo no negócio. Mas depois que você faz uns 10 ou 20, você não quer mais largar. Agora vamos para a questão do que não é mapa mental. Agora deixa eu falar uma coisa importante para você. Eu não estou dizendo aqui que os diagramas que eu vou mostrar aqui nessa pesquisa, eu vou fazer a pesquisa em inglês justamente para não arrumar treta com o pessoal do brasileiro, né? A diferença da pesquisa em inglês é que eu tenho uma proporção de mapas mentais corretos maior um pouquinho. Em português a pesquisa é uma tragédia, vocês vão ver isso. Mas em inglês já dá para eu pegar vários exemplos que não são mapas mentais. Então a ideia não é eu dizer assim, eu sou dono da verdade, mapa mental só pode ser feito assim. Você pode fazer o diagrama que você quiser. Você pode inclusive não fazer diagrama nenhum e continuar anotando da forma que você sempre anotou. A questão é, você quer aprender mais rápido? Você quer aprender com mais profundidade? Ou você quer continuar nessa dificuldade louca que é ficar estudando, fazendo resumo linear, ou às vezes nem resumindo, copiando mesmo, ou repetindo leitura, tal. Essas coisas são ineficientes. Eu estou tentando mostrar para você aqui como que o mapa mental pode ser o mais eficiente possível. Se você quer o mapa mental mais eficiente possível, siga essas regras o mais de perto possível. E evite o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a pesquisa da palavra mapa mental. Então, aqui eu inclusive coloquei o navegador em modo anônimo para que as minhas pesquisas de outras coisas que eu fiz aqui não influenciem o resultado. Então, isso aqui é uma pesquisa pura no Google Imagens, tá? Não é no Google normal. Lembrando que eu não vou fazer a pesquisa em português porque eu não quero arrumar treta com ninguém. Depois você vai lá, faz a pesquisa em português e vê o que eu estou falando. Vou fazer em inglês, Mind Map. Olha só o que aparece aqui. Esse aqui é um mapa parecido com o que eu fiz, tá? Apesar desse desenho fora aqui, que não gostei muito, mas de regra geral ele está parecido, só que ele tem poucos níveis, né? Ele só trabalha com 2 níveis e o último nível não tem nenhum desenho e tal, então, mas enfim, é um mapa mental bastante razoável. E agora, o problema é que isso aqui é o terceiro resultado. Isso aqui é o primeiro resultado. Isso aqui é o segundo resultado. E entra na história das caixinhas. Esse software em particular é um software que induz você a fazer tudo na base da caixinha. E aí no terceiro nível é que ele começa a botar na linha e tal. Aqui tem um mapa mental similar a esse aqui e aos que eu faço. E que também só tem 2 níveis, então ele não aprofunda muito. E uma coisa que eu não gostei foi esse desenho ser embaixo do ramo, normalmente não se faz isso e tal, e não ter desenho em todos os ramos principais. Aqui você tem uma associação correta, né, que você faz com uma outra cor e tal, dizendo que esses 2 elementos aqui, eles têm uma correlação também. Então esse aqui é um mapa mental razoavelmente bem desenhado. E aqui embaixo a coisa começa a ficar realmente dramática. Ó, esse é outro software que é para web e que corta o ramo no meio para escrever a palavra-chave. Tá? Esse aqui tem muito texto, 3 linhas de texto. Não, é uma palavra-chave.
Uma palavra-chave tem, no máximo, umas 3 palavras, é uma expressão. Tem muito texto, alguns na ponta do ramo, ao invés de ser em cima do ramo, muito texto com várias linhas, alguns quebrando o ramo e ainda a conexão de 2 ramos, então realmente muito problemático. Aí o negócio descamba para, olha só, um monte de texto, um monte de linha. O que é isso? Aqui é a história do balãozinho, né? Porque tem gente que bota caixinha, tem gente que bota balãozinho, e na verdade isso aqui não é mapa mental, isso aqui muito menos, tá? Este aqui parece-me que está razoavelmente dentro das regras do Busan, tá? Então esse aqui parece à primeira vista e tal, não vou olhar muito detalhadamente, tá? Isso aqui, isso me deixa louca, porque a pessoa escreve que isso aqui é um mapa mental e isso aqui está muito longe de ser um mapa mental. Isso confunde as pessoas que estão tentando entender que raio de coisa é essa que é o mapa mental. Então, isso aqui não ajuda, assim, o que tem de bom aqui? Que tem cores, mas não tem desenho, tem muito texto, texto em 3 linhas, os ramos são retos, não são orgânicos. Então, isso aqui não é um mapa mental, pode ser bonitinho, um diagrama bonitinho, mas não é um mapa mental. Se você está querendo tirar a força do mapa mental para a sua aprendizagem, não é para ficar bonitinho. Pode até ser que fique bonitinho, mas a ideia principal, o foco principal tem que ser em aprender mesmo, tá? Então, todas essas coisas são desvios do modelo de mapa mental estudado por décadas e décadas do Tony Buzan. Quer dizer que essas pessoas têm que ir para cadeira elétrica? Não estou falando isso. Estou dizendo que essas pessoas não estão fazendo o melhor uso possível dos mapas mentais. Então, que fique claro aqui que quando eu falo que o verdadeiro mapa mental é esse, primeiro, eu estou dando crédito para o autor inicial dessa ferramenta específica, que é o Tony Buzan. Ele estudou isso profundamente, ele testou com pessoas, não foi só, funciona para ele. Depois de todos esses anos trabalhando em cima do que realmente faz diferença no mapa mental, ele chegou com um conjunto de regras. E você pode fugir dessas regras? Pode, você é uma pessoa livre, mas se você quer ter o máximo aproveitamento, pelo menos nos primeiros 100 mapas, de acordo com o Buzan, passa seguindo as regras. Para você poder fugir da regra eventualmente, você tem que saber usar as regras, entender como que elas funcionam com você e depois você vai criar o seu estilo de mapa mental. Então, você descobriu o que não é um mapa mental, você pode fazer a pesquisa em português aí que o negócio vai ser bizarro. Agora, eu queria falar mais dos porquês de cada uma dessas regras, de cada uma desses elementos da estrutura, só que ia ficar um vídeo muito longo. Então, eu vou deixar vocês aqui com uma citação do Tony Buzan, e ele está aqui no meio de um monte de crianças, as crianças são no Japão, ele é muito forte no Japão, o pessoal de lá faz bastante coisa. Então, qual é a citação que eu vou deixar? As regras dos mapas mentais são enganosamente simples. É por isso que muita gente faz errado. Sim, entendi. É um elemento central e uns ramos saindo do elemento central e aí vai de dentro para fora. Pronto. E vão criando outras coisas que não são mapas mentais. Se você se desvia delas, você não estará criando um verdadeiro mapa mental. E aí, gostou de entender exatamente o que é o verdadeiro mapa mental e por que ele foi criado dessa maneira? Eu espero que sim. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um dislike também, porque eu preciso desse retorno. E além disso, quando você dá um joinha, quando você interage com a gente, você mostra para o YouTube que esse vídeo é um vídeo legal, é um vídeo importante. E com isso, você ajuda a gente a espalhar mais aprendizagem aí pelo país todo. E até para outros países de língua portuguesa. A minha sugestão é que você faça um mapa mental seguindo essas regras. Você pode rever o vídeo, vai ter o índice dos capítulos e tal, bonitinho lá na descrição do vídeo, para você voltar no ponto que você quer. E tente seguir essas regras o mais estritamente possível. E depois vem contar para mim aqui qual tipo de dificuldade que você teve, onde que estavam as suas maiores dificuldades. E se você não quer perder nenhum vídeo desta série que está começando agora, esse vídeo, vai ser uma vez por semana, um vídeo por semana, provavelmente 5 a 6 vídeos, vai ficar um mini curso de mapa mental. Você não quer perder nenhum vídeo. Vai lá, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Se você já está inscrito, verifica se o sininho está ativado para você receber as notificações e acompanhar esse curso no tempo que ele está sendo produzido. Se ele já tiver produzido nesse momento que você está assistindo, vai aparecer um card aqui no final
E aí você já pode ir assistindo as próximas aulas desse mini curso. Mas eu sugiro que você, entre uma aula e outra, sempre tente fazer um mapa mental, porque a gente precisa dessa prática, senão você vai ficar só com um monte de informação solta na sua cabeça e não vai integrar isso nos seus estudos, que é o mais importante. Certo? Estou esperando você na próxima aula do nosso curso de mapas mentais e vou deixar aqui alguns outros vídeos para você aprender outras técnicas de estudo que podem complementar o uso dos mapas mentais de uma maneira extraordinária. Tchau!